Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. A gente está corrigindo o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno azul. E agora vamos para a questão 85. Questão 85, ela escreve o seguinte, olha só. Manda o texto 1, né? Ela tem dois textos. O primeiro, Anais da Inquisição de Lima, e depois Histórias das Inquisições, né? Olha só. Texto 1. Manda ao Santo Ofício da Inquisição que ninguém, seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com carroça, caleça ou montaria, nem atrapalhe com as mesas ou cadeiras o centro das ruas que vão da Inquisição a São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto algum da ida ou da volta. Amanhã, 19 do corrente, em que se celebrará o auto de fé, e também que nem nesse dia, nem nos dos açoites, ouse alguém atirar nos réus maçãs, pedras, laranjas, nem outra coisa qualquer. Texto 2. Como acontece em todos os ritos, o sentido do auto da fé é conferido pela sequência de atos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixados previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o auto da fé apresenta momentos fortes durante a preparação, a encenação, o ato e a recepção, que convém seguir seus pormenores. Ok, a pergunta descreve o seguinte, olha só. O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em quê? A. Abrandar cerimônias de punição. B. Favorecer anseios de violência. C. Criticar políticas de disciplina. D. Produzir padrões de conduta. Ou E. Ordenar cultos de heresia. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Vai se tratar de produzir padrões de conduta, tá? Gente, Inquisição, Tribunal da Inquisição foi algo muito, assim, sério, né? Cruel, que a gente sabe nas páginas dos livros de história, né? Que infelizmente a Igreja Católica perseguiu muitas pessoas, né? Que eram consideradas hereges, que não acreditavam, né? Que não professavam das mesmas crenças, né? Eles tratavam de Santo Ofício, ou seja, perseguiam as pessoas, condenavam a fogueira, né? Vários atos de violência cruel, né? De perseguição mesmo, né? Por quem era contra, né? Que não professava os mesmos preceitos, né? Claro que aqui no caso a gente não tá aqui para julgar religião nenhuma, tá? Até porque todo ser humano é falho, então infelizmente quando a igreja é liderada por humanos, né, indiferente da crença ou religião que cada um for professar, é complicado nesse período, né, porque era algo que a igreja era ligada, né, às monarquias, enfim, uma série de fatores, né, e era algo que se perseguia, se condenava no sentido de... Porque ela era feita por humanos, né? Seres humanos são falhos, né, gente? Então, assim, foi um momento complicado na história, né? De perseguição aí. Não podemos negar isso. O que acontece, né? Visto que, né, foi um período de violência, mas aqui no caso, o rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em... Aqui, em relação ao contexto dos textos, tá? Claro que foi algo de violência, poderia ser a B? Sim, mas não é o objetivo do texto. Aqui o texto, ele vem exatamente para causar como eu posso dizer, reflexão, né? Instigar, causar críticas aqui, reflexões, mas não é no sentido de violência aqui, porque foi, sim, um movimento violento, né? Um período aí violento da história, né? Principalmente no período da Idade Média, enfim. Então aqui, né, nos séculos abaixo aqui, né, a história da Inquisição, né, o que acontece? Foi sim um período violento, mas aqui não é o caso dos textos. Os textos, olha só, para vocês perceberem, né, cabeça, montaria, vão,
procissão, nanana, ritos, né? Ó, acontece com os ritos, autoconferido da fé, sequências, gestos, posturas, palavras. A gente tem uma sequência, uma série de sequências de atos. Então, aqui, por que é AD? Condutas, tá? Condutas, as condutas a serem seguidas, vários atos, né? Ouse alguém atirar, né, no condenado, enfim, pedras, laranjas, uma série de atos, né? Dos ritos, várias condutas, né? Várias ordenzinhas aqui, né? Sequência de ordens, digamos assim. Então, por isso que vai ser AD, tá? Em relação ao quesito do texto, não é sobre a Inquisição em si. Claro, se fosse perguntar, né? Foi um período de violência, foi um período violento, né? Tanto que até muitos santos depois, considerados pela própria Igreja Católica, né? Por exemplo, Joana d'Arc, foram condenados, né? E depois a Igreja reconheceu que, né, foi um ato falho, que condenaram inocentes, e pessoas que eles reconheceram como santos, né? Foram condenados pela própria igreja. Então, assim, gente, o ser humano é falho, né? Para provar que, infelizmente, o ser humano é falho, né? E sim, foi algo cruel nesse período, né? Mas aqui, em relação ao texto, tá? Para não fugir aqui do foco, por que a letra D? É por conta dos textos. Porque os textos, eles estão como se eles estivessem tendo várias ordenzinhas, né? Vários tipos de ordem, né? Montaria, ou seja, né? Não ouse, açoites, alguém atirar nos réus, maçãs. Tem uma série de sequência, né? De regrinhas para não se fazer, né? Por isso que aqui vai ser a letra D, tá? Produzir padrões, né? Aqueles padrõezinhos a serem seguidos nas condutas aí desses atos, tá? Por esse motivo, a alternativa correta é a letra D. Gente, é muito interessante estudar esses períodos da história, enfim, todo o período da história, né? A gente consegue perceber uma série de atitudes, até mesmo falhas do ser humano, né? Porque quem não erra, né? Mas é interessante estudar até o contexto da Idade Média, né? Desse período aí, do que foi a Inquisição, né? É interessante cair questões assim, né? Enfim, conhecimento sempre é bom, né? Adquirir conhecimento aí. Ok, vamos agora para a questão 86, né? Questão 86 descreve pra gente o seguinte: Empédocles estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e se moldam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Perdão, gente. Ok, vamos lá, que assim fica mais fácil. Ó, mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Beleza, vamos lá, ó. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais aqueles são movidos são o amor e o ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Os pré-socráticos, né? Beleza, uma questão de filosofia, olha só que interessante. Ela pergunta o seguinte, ó: o texto propõe uma reflexão sobre o entendimento do Empédocles acerca do arché, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Olha só, A. Exalta a investigação filosófica. B. Transcende ao mundo sensível. C. Evoca a discussão cosmogôrica. C. Fundamenta as paixões humanas. Ou E. Corresponde à explicação mitológica. Pausa em vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Exatamente a questão cosmogônica, né? Como assim? Porque a gente vê claramente, tá? Tem a questão do amor e ódio, né? Que é bem interessante, né? Amor e ódio, um une e outro separa, né? Mas não é somente isso, tá? Não tem nada a ver em investigação filosófica, transcendente científico, não. Vocês poderiam confundir com fundamento das paixões humanas, mas não é por quê. Eu vou explicar pra vocês porque é a letra C. A questão simples, ó: fogo, ar, terra, fogo, ar, água e terra, tá?
cosmogônica, que estuda essa questão, né? E aqui tem tudo a ver, já entregou a resposta, né? Justamente por conta dessa expressão, fogo, ar, água, terra, né? Toda a questão como cosmogônica, né? Amor e ódio também, né? Mas movimento, entenderam? Principalmente essa expressão aqui, ó, fogo, ar, água e terra. Pronto. Já é de cara cosmogônica, tá? Gente, perdão pelo barulho. Mas enfim, acho que deu pra entender, né? Por esse motivo aqui, letra C, tá certo? Cuidado com as pegadinhas, tá? Ok, né? Vamos agora para 87. Macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e a estigmatização de estratos sociais, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Espaço dividido. Ok, né? Pergunta é a seguinte: o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? A. Limitação da área ocupada. B. Êxodo da população do campo. C. Ampliação do risco habitacional. D. Deficiência do transporte alternativo. Ou é crescimento da taxa de fecundidade? Pausei o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom. Galerinha, pausar o vídeo. Galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram, cadê a questão do êxodo? Aqui, ó. A letra B vocês acertaram. Por quê? Se trata aqui de êxodo da população do campo. Gente, o que acontece? O texto ele menciona macrocefalia urbana, né? Ou seja, e ele mesmo descreve o que é isso, né? Ó, pode ser entendida como uma massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles que proporcionam o desencadeamento de processos descompassados. Como assim? Ó? Direcionamento e convergência de fluxos migratórios, déficits no número de empregos, ocupação desordenada, nananana, enfim, desemprego, uma série de pessoas em várias ocasiões, em vários locais, né? O acúmulo de pessoas de desemprego, enfim, várias coisas, né? Desordenadas. A única coisa que pode ter acontecido isso é o quê? Por que é a B? Não tem nada de limitação, de limitar, tá? Ampliação, tá? Pode ter alguma coisa a ver, mas não é isso, tá? Deficiência de transporte também não, fecundidade não. O que significa êxodo da população do campo? É mais ou menos assim, ó. As pessoas do campo foram para a cidade, né, para ter uma vida melhor, uma melhor condições de vida. E o que acontece na cidade? Vai ficar aquele aglomerado com várias pessoas, né? Então isso, esse motivo vai ter, olha só, déficit, né? Déficit de número de empregos, ou seja, desencadeamento de processos descompassados. Vai ter muitas pessoas, é como assim, ó, tivesse várias pessoas na mesma cidade buscando pela mesma coisa, né? Então, infelizmente, aqui tem um déficit de desemprego, né? Por quê? Quanto mais pessoas, concordam comigo que mais procura por emprego existe, né? E mais pessoas, as cidades vão ficar mais cheias, né? Por isso que vão ficar com muita gente, né? Várias coisas desordenadas, né? Não é a questão aqui de fecundidade, de nascer mais pessoas. Não, as pessoas estão se deslocando do campo, saindo dos campos e acumulando, né? Tendo vários aglomerados nas cidades. Ou seja, claro, né? Muitas não estão erradas, não, porque elas estão buscando uma condição de vida melhor, né? Aquele caso que a pessoa sai do interior e vai para a cidade para ter uma melhor condição de vida, né? E o que acontece? Várias pessoas com o mesmo pensamento, né, também, as cidades vão ficar cheias, né? E a oferta de emprego, a procura por emprego vai ser muita. E vão ter poucos empregos, né? Então, aglomerado com várias pessoas. Então, isso tem tudo a ver com a letra B, com o êxodo rural. Por quê? Êxodo da população do campo. Por quê? Porque aí, né, tem tudo a ver com essas pessoas que saem do campo e vêm para a cidade. Aí a consequência vai ser isso, né? Macrocefalia urbana, que vai ser massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles, né? Ele até exemplificou o que é, né? Justamente por esse fator, né, das pessoas que saíram aí dos campos e foram para as cidades, né?
por esse motivo, tá bom? Por isso aqui que vai ser a alternativa correta, a letra B, tá certo?